Fala, meus artilheiros, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Gabriel, mais conhecido como Gabriel Jaguar, e hoje eu trago para vocês aqui os palpites do dia 21/4, segunda-feira de jogos, e com uma grade muito bacana, tá? Final de semana aí a gente já teve uma grade bem legal, bem a carinha aí do final de semana mesmo, de sábado e domingo, só que a segunda-feira veio com bons jogos que ficaram aí restando, beleza? Para fechar essa rodada europeia, e a gente tem um joguinho também do Bahia contra o Ceará, um clássico do Nordeste. Combinado? Então são 8 jogos que a gente vai conversar, analisar juntos. Essa semana é uma semana mais de Copa, né? A partir de hoje hoje fecha aí essa rodada europeia. A partir de amanhã, na verdade, a gente tem jogos de Copa, então Libertadores, Sul-Americana à noite, e a parte da tarde ali é semifinal, quartas de final, né? O desenrolo dessas competições europeias, beleza? Então é isso, vamos pra cima. A gente também tem Premier League, tem La Liga, então essa semana tá todo vapor, pós-Champions League, Europa League e Conference League. Então, cara, é isso, vamos embora pra cima. Vou deixar o bilhetinho pronto no final do vídeo. Já se inscreve aí no canal, deixa o gostei pra dar aquela moral. Tamo junto, bora pro vídeo. O primeiro joguinho que a gente tem aqui bem cedo é o joguinho do Cagliari contra a Fiorentina, combinado? Vamos lá, Fiorentina que passou à frente na Conference League, tá? Empatou aqui em 2-2 com o Šešelj da Eslovênia e venceu ele lá por 2-1, combinado? Então ela está classificada para a semifinal da Conference League. Fiorentina que, se eu não me engano, são 2 anos seguidos que chega, né, na final de Conference League. E aqui na Liga, apesar de estar na Conference, ela pode ainda sonhar com uma vaguinha de Champions League, apesar de ser difícil. Porque via Conference League, ela sendo campeã, ela pega a vaguinha na Europa League. Então ela está com 53 pontos, a vaga aqui da Juve, que tá na Champions League, 59, 6 pontos de diferença, então não tá difícil chegar, mas pô, Roma vem jogando muita bola, Bolonha vem jogando muita bola, Lazio também. Eu não sei quando ficou o jogo do Bolonha com a Inter, porque eu tô gravando esse vídeo aqui mais cedo no domingo. Então assim, tudo pode acontecer, esse campeonato tá bem bolado. Só que a Fiorentina é uma equipe muito over, eu gosto bastante disso nela, tá? Ó, a Fiorentina marcou 49 gols em 32 jogos e sofreu 32. Então uma médiazinha bem legal de gols. E o Cagliari tá aqui na 15ª colocação, o Venezia com 24, o Cagliari com 30, ou seja, matematicamente ainda não tá fora dessa zona de rebaixamento, mas é bem difícil, né? Tem equipes aqui piores que o Cagliari. O Lecce é uma equipe muito ruim, o próprio Venezia é uma equipe muito ruim, o Empoli também é uma equipe péssima. Então o Cagliari tá numa situação aqui levemente confortável. Marcou 32 gols e sofreu 47. Então ambas as equipes aqui com a médiazinha bem legal de gols, mais de um gol por partida, tá? Ó, vamos lá. Cadê a média? Fugiu. Aqui, ó, 2 médiazinha do Cagliari e 2,80 a médiazinha da Fiorentina. As duas equipes aqui com a média praticamente de um gol sofrido por jogo e a Fiorentina quase 2 gols marcados por jogo, combinado? Ambas marcam 60% dos jogos da Fiore, 50% dos jogos do Cagliari, e o over 1,5 aqui bateu 70% e 60%. Uma linha interessante, ó, a Fiorentina marcou em 90%, na verdade 90% dos jogos da Fiorentina teve gol no primeiro tempo, beleza? Pô, aqui eu gosto de uma linha apenas. Eu gosto do e-mail também, eu acho bacana, eu acho safe, mas eu acho que a Fiorentina não sai desse jogo sem deixar pelo menos um golzinho. Deve estar pagando mod ali provavelmente 1,20, 1,21, 1,25, se a gente pegar uma linha mais esticada, não sei. Mas enfim, eu acho a melhor operação para esse jogo. Eu puxaria também esse Fiorentina no empate, eu gosto também, eu acho que vai estar pagando bem, quer ver? O empate anula da Fiore tá 1,67, então dupla chance Fiorentina vai estar ali até maior que um golzinho dela. Mas eu acho que o safe do safe mesmo é um golzinho da Fiorentina, mesmo sendo fora de casa, eu acho que ela é capaz de marcar um golzinho aqui nessa partida, beleza? Copenhagen e Aarhus, vamos lá. Midland e Copenhagen jogaram, né? O Midland venceu o Copenhagen, assumiu a liderança aqui e, né, postulante ao título. Vamos lá, ó. 4-2 o joguinho do Midland contra o Copenhagen, jogo muito aberto, jogo de gols. A gente até buscou um e-mail e o ambas aqui nesse jogo. E o Copenhagen também tinha perdido para o Brøndby na última partida, então vejo 2 derrotas aqui, tá? O Aarhus, vamos lá, vem numa fase bem ruim. Dos últimos 10 jogos aqui venceu 3, mas dos últimos 8 venceu só 1. Vem aqui de 2 derrotas e um empate, tá? Antes dessa vitória contra o Nordsjælland. Então perdeu pro Brøndby, empatou com o Midland e perdeu pro Rangers, beleza? No confronto direto, a gente vê jogos bem abertos e bem over. Ó, 4-3 no amistoso. Pela Liga, 1-1, 3-2, 3-2, 3-2, 2-1, 1-1, 4-3, 0-0, 0-0. Então os últimos jogos da Liga aqui, os últimos 7 jogos, em todos os 7 a gente teve ambas marcas batendo e o over no meio. Então aqui, cara, não tem como fugir, tá? O Aarhus aqui, ele quer buscar essa vaguinha de Conference League e o Copenhagen quer esse título para ir para Champions League direto, beleza?
Então aqui, ó, 1,5 gols no safe, 1,33 é loucura máxima e o ambas marcam para quem quiser arriscar. Mas esse 1,5 tá no 1,33 aqui não tem por que arriscar no ambas marcam. Esse 1,5 que é o 1,33 está uma cotação maravilhosa e a gente viu aqui que nos últimos jogos, entre eles, bateu dos últimos 10 em 8 e 8 jogos seguidos que vem bater nessa linha, tá? Genoa e Lazio, agora aqui sim, tá? Lazio fora da Europa League, desclassificada para o Bodoglin, dentro de sua casa. Então a Lazio vem aqui com 56 pontos, a vaguinha da Conference da Roma 57, a vaguinha do Bolonha da Europa League 57 por enquanto, porque eu não sei quando ficou o jogo, e a Juve com 59, tá? Então, pô, a Lazio dá para buscar essa Champions League via Campeonato Italiano, já que foi desclassificada da Europa League. E o Genoa aqui, meio de tabela, muito mais confortável que o Cagliari, 39 pontos, ou seja, é matematicamente possível chegar, eu acho, mas assim, ele teria que vencer todos os jogos e o resto das equipes ali perder todos, então não consegue nada aqui em cima, é meio de tabela, é aceitar o destino dele e cair também é muito difícil, cara. 39 para 24 aqui eu acho que nem tem ponto suficiente para ele cair. Então acabou a temporada do Genoa, é isso, tá? Agora é realmente só ir rodando o elenco, né? Pô, cumprir tabela, digamos assim. A Lazio não, tem uma must-win forte, tem uma necessidade boa de vitória e os últimos jogos da Lazio pela Liga, vamos ver. Ó, fora de casa, ela venceu a Atalanta por 1-0, baita jogo, tomou 5 do Bolonha e venceu o Milan por 2-1. Então assim, bons jogos fora de casa. Venceu duas equipes muito fortes, que é a Atalanta e a Lazio. O primeiro turno foi 3-0 Lazio na casa da Lazio. E o históricozinho contra o Genoa aqui vem de 3 vitórias seguidas, tá? Fora de casa, na casa do Genoa, em 2024 também, na temporada passada foi 1-0, beleza? Na casa do Genoa de novo, tomou 4, mas foi um amistoso, e aqui já tá muito abaixo, 21, 22, no tempo que a gente olhar. Então, eu acho que aqui é a mesma coisa da Fiorentina, vamos de um golzinho da Lazio. O campeonato italiano ele tem aquelas suas zebras ali, então não vou puxar a corda para nada a favor da Lazio, de dupla chance, de vitória. Eu vou pegar um golzinho dela, eu acho que é o safe para esse jogo. O 1,5 gol está 1,44. Então um golzinho da Lazio vai estar pagando bem, se estiver pagando acima de 1,20 tem muito valor para a gente trabalhar, tá? AZ e Red Eagles, aqui joguinho de Copa, joguinho de Copa único, provavelmente, né? E o jogo de... deixa eu ver aqui... provavelmente é jogo único de Copa. Holanda, se eu não me engano, é jogo único de Copa. Eu acho só a Copa Itália, essa semifinal que a gente vai conversar amanhã, que é jogo de ida e volta. Mas eu acho que, pô, Alemanha, Holanda, esses outros campeonatos são jogos únicos. Então, joguinho aqui, AZ contra Red Eagles, semifinal, se eu não estou enganado, tá? Fasezinha do AZ, pô, bem ruim. Perdeu para o Ajax, perdeu para o Feyenoord, 3 empates seguidos aqui, 2-2, 3-3, 2-2. Tomou 3 do Tottenham, pô, toma muito gol, hein? E o Red Eagles, 1-1, 2-2, 3-2 contra o Feyenoord. Perdeu, ganhou do Willem, do NEC, ganhou do PSV e ganhou do PSV na Copa também por 2-1, tá? E perdeu para o Ajax por 2-0. Pô, uma equipe complicada de jogar contra. Aqui eu vou pegar o seguinte, eu vou pegar 1,5 gols também a 1,20 e eu gosto demais desse ambas. Esse ambas me chama muita atenção por ser Holanda, já é um campeonato over, é jogo de Copa, jogo único. O AZ, a gente viu que ele tá tomando um gol demais. A médiazinha do AZ, olha, cadê? Um gol, basicamente, não... esperados, né? Que ó, 1,70 gols sofridos. Então, o AZ tem uma médiazinha de quase 2 gols sofridos por jogo nesses últimos 10 jogos aí, tá? 3 gols marcados aqui de média e 3,40 aqui de média no total também, né? 1,30 marcados. O Red Eagles marca bastante gol, quase 2 também a média, e média sofrida quase 2. Então, cara, é o seguinte, pra mim aqui é 1,5 gols no safe, 1,20, e o ambas marcam também tem valor, ou o 2,5 também, tá? É jogo de Copa, é jogo único, jogo aberto, jogo bom. O histórico entre eles, ó, 2-2, 3-0, 5-1, 4-1, 2-0, 4-1, 5-0, 3-1, 2-2, 2-0. Então, dos últimos 10 jogos, em todos os 10 a gente teve pelo menos over 1,5 batendo, e a gente teve alguns ambas e vários jogos de 2,5 gols também, tá? 2,5 gols só não teve aqui nesse 2-0 e nesse outro 2-0 aqui. Então, dos últimos 10 e 8 teve esse 2,5 batendo. Gosto bastante da cotação que tá desses 2,5 gols aqui. Parma e Juventus, bora lá também. Parma, 28 pontos, não tá matematicamente aqui livre também, né, na zona de rebaixamento, pode cair ainda, mas como eu disse, Lecce, Venezia e Empoli são equipes muito piores. Pô, o Parma vem jogando um futebolzinho até ok. Para quem subiu recentemente, eu gosto bastante da equipe do Parma. E a Juve aqui na primeira vaguinha da Champions League, mas, pô,
estão cheirando o cangote dela aqui, tá? Se o Bolonha tiver vencido a Inter, ele até passou a Juve. Então, estão no cangote dela. Essa vaga aqui tá muito disputada. A Juve não pode nem pensar em vacilar. Mas eu não gosto tanto dessa equipe da Juventus essa temporada. Concordo que eu não gosto tanto. Mas, ó, 49 gols marcados, 30 gols sofridos fora de casa. A Juventus tem apenas 2 derrotas, 7 empates e 6 vitórias. A Juventus empata muito, né? Olha pra você ver. As equipes aqui de cima, Inter 8 empates, Napoli 8, Atalanta 7, a Juventus 14 empates. A equipe que mais empatou, se eu não me engano, na Europa inteira é a Juve, tá? Nessas principais ligas. Então, pô, é muito empate para a equipe da Juventus. Vamos lá. O primeiro turno foi 2-2. Normal, né? 2-2, beleza. A Juve vem numa fase legal, 2-1 no Lecce, né, que é uma equipe bem ruim, empatou com a Roma fora de casa, bom resultado, venceu o Genoa por 1-0. Perdeu para a Fiorentina, para a Atalanta, pô, 2 cacete, hein? Ganhou do Verona, perdeu para o Empoli na Copa Itália, e o Empoli foi e tomou uma balaiada para o Bolonha, 1-0 na Cagliari, beleza. E aqui, uma sequência absurda de passes do Parma, tá? Simplesmente 5 empates seguidos, 0-0, 2-2, 0-0, 1-1, 2-2. E venceu só o Bolonha. Pela fase do Parma não tem como, tá? Vamos de Juventus empate anula, beleza? Empatou reembolso, o que é muito provável de acontecer nesse jogo, mas se a Juventus conseguir impor seu jogo e vencer a Green, não vejo ela perdendo não, tá? Precisa muito da vitória e o Parma tá numa situação que um pouquinho mais confortável que essas outras equipes de baixo, apesar de precisar vencer também. Então eu gosto bastante, tá? Girona e Betis. Pô, aqui é com certeza alguma coisa a favor do Betis. Tá na semifinal também da Conference League, muito postulante ao título, muito favorito ao título e tá numa crescente legal aqui na liga. O Betis começou a jogar muito bem, o time tá muito encaixado, tá jogando bem e é uma sequência muito boa de jogos, olha. Vinha aqui numa sequência absurda de vitórias e aí perdeu pro Villarreal por 2-1, empatou aqui com o Jagiellônia fora de casa, mas já tinha ganhado de 2-0 no jogo de ida. Então, pela liga é uma fase muito legal. Empatou com o Barça por 1-1, um jogo difícil, ganhou do Betis, ganhou do Leganés, meteu 4 no Vitória de Guimarães, venceu do Las Palmas e venceu por 2-1 Real Madrid pela La Liga também. Então é uma fase muito boa do Betis. E o Girona, pô, lá embaixo, ó. 34 pontinhos aqui. Cair também eu acho difícil, porque tem equipes muito piores do que o Girona. Seria uma vergonha esse time cair. Um time que até na temporada passada estava brigando por título ali, foi para a Champions League. Mas pô, o Betis está numa crescente legal. E é aquilo, né? O título de Conference League vai dar vaga para a Europa League. Então o Betis com 48 aqui, ele consegue pegar o Villarreal, que está na vaga de Champions. Tá? Então é um jogo legal pro Betis. Eu confio bastante na equipe do Betis, gosto dele. E eu vou puxar um Betis ou empate. Tá? Real Betis ou empate, vai estar uma cotação legal. Vou confiar nessa equipe do Betis aqui, tá numa fase sensacional, não tem como. Tottenham e Nottingham Forest. Pô, Nottingham Forest deu uma caída boa também, tá? Newcastle passou Nottingham Forest e Manchester City passou Nottingham Forest. O Chelsea virou o jogo contra o Fulham agora, então foi para 57 também, dependendo do saldo de gols. Passou também o Nottingham Forest e o Aston Villa tá com a mesma pontuação. Então, se continuar vacilando do jeito que tá, vai perder essa vaga de Champions League aqui, que estava bem favorito, estava em terceiro lugar e vai cair para essa Europa League aqui, porque a Aston Villa está jogando muito bem, está numa sequência bizarra de jogos da Premier League, apesar de ser desclassificado pelo PSG. O Chelsea não está jogando bem, mas conseguiu esses 3 pontos aí muito importantes contra a equipe do Fulham. Então, assim, se continuar vacilando, vai perder essa vaguinha aqui, tá? Nottingham Forest. E o Tottenham, cara, tá na semi da Europa League, né? Foco é a Europa League, ser campeão da Europa League para pegar essa vaga de Champions League. A temporada do Tottenham na Premier League acabou. 37 pontos e aqui, ó, o Ipswich com 21. Ou seja, não cai, não pega nada lá em cima, meio de tabela, acabou a temporada do Tottenham, a mesma coisa do United, que tomou um golzinho agora pro Wolverhampton no joguinho que eu tava vendo aqui agora. Então, acabou, cara, não tem must win, não tem necessidade de vitória, não tem empenho, não tem por que focar nisso daqui. Os esforços são da Europa League. E o Nottingham Forest, apesar da má fase, né, ó, vem de 2 derrotas aqui, uma pro Everton por 1-0 e uma pro Aston Villa por 2-1, vinha numa sequência legal de 5 vitórias seguidas. Então, eu vou dar um voto de confiança nessa equipe do Nottingham Forest. O Tottenham, na Liga, não vem muito bem. São jogos aqui bem ruins, ó. Tomou 4 pro Wolverhampton, ganhou do Southampton, mas aí, né, já rebaixado. Perdeu para Chelsea, perdeu para Fulham, empatou com o Bournemouth e perdeu pro City. Então, na Premier League é uma fase bem ruim da equipe do Tottenham. Eu vou dar um voto de confiança nessa equipe do Nottingham Forest para pegar um golzinho do Nottingham Forest na partida de hoje, tá? Não tô vendo muito mercado de escanteios para esses jogos, não tô vendo muito mercado de cartões para esses jogos, nem muitas estatísticas que eu gosto bastante de trabalhar, então eu vou ficar mais no gol ali de algumas equipes que eu acho favoritas e o mercado tá colocando elas não tão favoritas, tá? E para fechar, Bahia e Ceará,
Aqui eu vou pegar um handicapzinho no Ceará tranquilo por essa odd que eu tô vendo aqui, cara. Ceará vem muito bem no Campeonato Brasileiro, 2 vitórias, um empate, uma derrota, 7 pontinhos. E o Bahia, cara, tá muito mal, tá? Tomou uma sapecada agora do Cruzeiro por 3-0, não jogou nada, merecia até tomar mais. E os joguinhos ali que fez também de muitos empates, né? O Bahia tá com uma fragilidade defensiva muito forte. E eles jogaram agora recente pela Copa do Nordeste e o Bahia abriu 3-0 no Ceará e o Ceará buscou 2 gols ainda e quase empata. Então, é uma fragilidade muito forte defensiva da equipe do Bahia. E os últimos jogos, a gente não vê uma diferença muito alta assim. 2-1, 1-1, 2-1, 3-2. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar um handicapzinho mais 2 a favor do Ceará. Ou seja, se o Ceará vencer, é green. Empatar, é green. Se o Ceará perder por 1 gol de diferença, é green. Se perder por 2 gols de diferença, é reembolso da superação. Só não pode perder por 3 ou mais gols. Combinado? Então é isso, turma. Tá aí os 8 jogos muito bem analisados. Que seja uma segunda-feira maravilhosa. Começar a semana bem. Pega o bilhetinho pronto no final. Muito obrigado por acompanhar até aqui. Tamo junto. Até amanhã. Fui!